E continua falando sobre segurança, mas sobre outro assunto agora, porque após episódios de violência e selvageria envolvendo integrantes das torcidas organizadas do Santa Cruz e do Esporte Clube de Recife, o governo de Pernambuco proibiu a presença de torcedores nas próximas 5 partidas de cada equipe. Mais detalhes na reportagem do Pedro Sperber. O governo de Pernambuco decidiu proibir a presença de público nos próximos 5 jogos do Santa Cruz e do Esporte, após as cenas de selvageria provocadas por torcedores dos dois clubes antes do clássico deste sábado pelo Campeonato Estadual. A decisão atende à recomendação do Ministério Público e foi tomada de forma conjunta após a governadora Raquel Lira reunir representantes do Poder Judiciário e do MP. No encontro, a governadora foi incisiva. Abre aspas, vimos no Recife cenas lamentáveis de algo que não representa o sentimento de quem ama o esporte em Pernambuco. Pessoas vestidas de torcedores estavam praticando ações criminosas, colocando um sentimento de terror na cidade. Foram cenas de selvageria e de barbárie que não são toleradas no nosso estado. Nós trabalharemos de maneira incansável para que não volte a acontecer. Fecha aspas. De acordo com o balanço realizado pela Secretaria de Defesa Social, 14 pessoas foram detidas por violência após as brigas generalizadas registradas na capital e na região metropolitana. Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas nos confrontos marcados por agressões violentas, correria e depredações. O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, disse ser preciso punir aqueles que querem brigar. E garantiu, abre aspas, nós iremos apurar os fatos. Temos imagens e já estamos identificando os envolvidos para que respondam. Também precisamos ter o controle daqueles que compram o ingresso e acessam o estádio, o que precisa ser feito em colaboração com os clubes. Fecha aspas. As forças policiais continuam atuando para identificar os demais envolvidos. Imagens fortes de muita violência física ali, uma selvageria de fato. Selvageria porque não parecem seres humanos, né? Parecem animais do mundo selvagem mesmo, né, Raquel? Eu repudio toda forma criminosa, mas assim, em algumas situações, quando a gente fala num homicídio, pode ser por uma legítima defesa, quando a gente fala para um roubo, para um furto, pode ser um furto famélico, não estou justificando práticas criminosas. Mas quando falamos em tortura e quando falamos em crimes sexuais e estupro, dessa forma, são pessoas que deveriam... A gente não pode falar em retrocesso, em pena de morte, pena capital aqui no nosso país, porque é signatário de tratados internacionais que não admite o retrocesso quando a gente fala em direitos humanos, mas são pessoas que extrapolam o que é humano. São pessoas que são animais, são pessoas da mais perversidade e psicopatia existente. E são essas pessoas que deveriam ter, no mínimo, penas integralmente cumpridas, porque a gente sabe que o excesso de direitos que nós temos e garantias para aqueles criminosos fazem com que um criminoso desse, um torturador, um violador sexual, desta forma, cumpre um pedaço, um trecho da sua pena e esteja colocando em risco a sociedade em breve. A polícia, as investigações ali do estado de Pernambuco devem dar a resposta. Devem dar a resposta. Não dá mais para que a gente assista. Até a gente que está lidando diariamente com crimes e com atos covardes e cruéis, é muito difícil a gente assistir tamanha perversidade. O que eu falo é perversidade, é deturpação moral, ética, é algo que a psicopatia, que a doença de psicopatia extrapola qualquer justificativa para um ato criminoso desse. Que situação, é por causa de disputa, rivalidade de clubes, né? Isso, assim, os motivos realmente são injustificáveis. Como a Raquel bem disse, nenhum crime é justificável. Mas quando a gente fala, poxa, de agredir, torturar alguém, às vezes tirar a vida por conta de uma paixão de clube, que deveria ser algo positivo, né? A paixão pelo clube deveria ser algo para criar laços familiares, para criar diversão, entretenimento. Nesse caso aí, a gente está vendo crimes. Henrique Kriegner.
E existe a narrativa de que ele também era um organizador de atos violentos ou coisas do tipo, o que não tem nada a ver com o que foi feito contra essa pessoa, né? Eu concordo aqui com tudo que a doutora Raquel trouxe, é nojento e é mais um exemplo aí de para onde está indo a nossa sociedade. Isso é perigoso demais. Quando a gente vê isso acontecendo, sendo amplamente divulgado, retratado, e a gente não percebe uma reação de repúdio em massa, começa a levantar para nós aí o alerta de que algo está errado na nossa sociedade. Quando algumas pessoas usam até de outros argumentos, como o que eu trouxe aqui, para poder justificar uma coisa como essa, ou talvez suavizado, tipo, mas ele também, ou coisa do tipo, isso é revoltante. E isso é uma coisa que deve causar o repúdio, a revolta de todo cidadão de bem, todo mundo que se preza e que pensa ali no respeito às liberdades individuais, aos direitos também que nós temos. É inaceitável que uma coisa dessa aconteça no Brasil. Punir só por 5 jogos impedindo o acesso da torcida, isso me parece muito leve por parte do governo do Pernambuco. Claro que ainda vai haver investigação, claro que ainda vão ter todos os processos criminais a serem tomados, porém, só expulsão por 5 me parece uma pena muito leve. A ver como vão ser conduzidas esse processo de investigação. Fala, Diogão. Na minha opinião, não tem forma mais incentivadora do crime de que quando acontece uma coisa bárbara como essas, se dá uma punição coletiva. E uma punição coletiva leve, como 5 jogos sem a torcida poder entrar no estádio. O criminoso fica com a sensação de que ele venceu mais uma vez e de que ele pode repetir isso. Não é possível as autoridades nossas não perceberem que precisam, isso sim, instalar câmaras, como foi feito na cidade de São Paulo, para reconhecimento facial e prender todos, sem nenhuma exceção, que cometeram essas barbaridades. Por menor que tenha sido a participação de qualquer um deles, todos têm que ir para a cadeia e têm que pagar seriamente. Se não fizermos isso, não tenha dúvida, a gente vai ver essa cena se repetir de uma forma parecida, mas de alguma forma que a gente vai perceber que as pessoas estão entendendo que elas podem continuar cometendo crimes, porque nada disso vai gerar punição de verdade para elas. O que você acha das ideias de punir o time, punir o clube? Show a maior bobagem que tem, porque é justamente a punição coletiva. O time não pode ser o responsável por isso. Isso é incentivo ao bandido. Ele fala, é o clube que paga, não sou eu. Agora, sabe, vai falar, não, mas então eu sou torcedor, não vou mais cometer crime. Não, ele está rindo de uma coisa dessas. Mas é porque, assim, nesse caso, olha quantas pessoas tem nessas imagens aí. Enche a tela, né, Gueba? Vamos contar. Não dá para saber. A polícia não vai identificar. Então, se não punir o time, ninguém é punido. O Acácio. E essa coisa de separar as personalidades do clube com a personalidade daquele que pratica a conduta, no caso de clubes, eu acho que isso dá para ser relativizado, porque tudo que o clube ganha é em razão da torcida. Então, assim, já houve muitos benefícios em razão da torcida, então não tem problema ter algum malefício ou outro diante de casos como esses, Eu vou citar uma vivência pessoal, sou advogado, já advogamos no escritório durante muito tempo por uma torcida organizada por conta de uma briga que resultou em algumas mortes. E boa parte destes torcedores vivem e tem como objetivo de vida aquele clube e aquela torcida. E dentro da ética interna deles, uma punição para o clube reverberaria uma raiva dos próprios colegas de dia a dia. E isso para eles é inimaginável. É inimaginável. Eu vou dar o exemplo da Inglaterra. A Inglaterra, na década de 80, década de 90, tinha muito problema com os hooligans. Qual foi a solução? Pune o clube. Brigou na arquibancada, o clube está eliminado daquele campeonato. Teve uma briga generalizada, o clube fica sem jogar 1 ano, 2 anos, 3 anos, e para um clube de futebol, nas circunstâncias atuais, cujo esporte está muito vinculado à atividade econômica, é quase você decretar a falência daquele clube. Então você está extirpando a paixão daquelas pessoas que estão brigando, a razão inicial por elas brigarem. Eu concordo com o Diogo e concordo com a Raquel. Parcela dos que lá estão, nem seres humanos são. Porque aquela cena que a gente viu da pessoa caída e ser abusada sexualmente como forma... E ali não é nem locupletação, ali é forma de impor uma humilhação àquela pessoa. Não são seres humanos.
não são seres humanos. Mas eu acho que para aqueles que têm um pouquinho mais de racionalidade, aliás, que tem racionalidade que aqueles ali não têm, a punição do clube tem efetividade, porque aí ele vai ser punido, aquele torcedor que errou vai ser punido pelos seus próprios pares. E para essas pessoas que vivem daquilo exclusivamente, e não são poucas, porque o time vai jogar em Buenos Aires na semana que vem, o ônibus sai hoje, e são centenas de pessoas que vão, elas não têm outras atividades. Essa punição para elas vai doer.